Cântico dos Cânticos, o divino romance entre Deus e o homem, amor transformador. Minha querida, você é linda como Tirza, bela como Jerusalém, admirável como um exército e suas bandeiras. Cantares 6, versículo 4. Essa é a avaliação e o apreço do Senhor a respeito da amada quando olha para ela na luz do santuário celestial. Essa é a vida da amada, oculta dentro do véu, o que ela é no reino do Pai. Você é linda como Tirza, bela como Jerusalém. Tirza, cujo significado é deleite, era o palácio residencial do rei e corresponde ao lugar santo no céu, o lugar onde Deus habita. Jerusalém foi o vaso escolhido por meio do qual Deus manifesta sua glória, e é o centro de toda a sua atividade. Quando viu a Nova Jerusalém, João chamou-a de Cidade Santa, e comparou sua beleza de uma noiva adornada para o seu marido. Apocalipse 21, versículo 2. Assim, vemos o Senhor olhando para a amada quando ela está em sua posição celestial diante de Deus e vivendo essa vida naquela região que é de Deus. Não há nada feio em todos os que se encontram dentro daquela Jerusalém. Há somente beleza em todos os que estão dentro daquela Tirza. Essa é a noiva em sua posição celestial diante de Deus, e sua vida secreta é vista no lugar santo dentro do véu. Os que são representados por essa noiva começam agora a exibir e expressar a futura beleza e formosura da vida dentro do santuário celestial. Admirável como um exército e suas bandeiras. A palavra admirável significa espantoso ou temível. Em tempo de guerra, é importantíssimo ter armas. Em tempo de vitória, desfraudá-la. Se houver derrota no combate, a única coisa, no entanto, é importante ter uma bandeira para ser feita, enrolar a bandeira e abaixar a cabeça. Mas uma bandeira desfraudada significa vitória gloriosa. Aqui, portanto, a expressão significa que a amada não era apenas linda e formosa, mas forte como um exército celestial. E, apesar de ser serena e tranquila como um santuário, ela podia brandir a glória da vitória completa antes de todos os poderes malignos do inferno e dos homens. Viver dentro do véu não significava viver somente no santuário da presença de Deus, mas no campo de batalha diante do inimigo. É na região celestial que os santos têm união com Cristo, mas é também nessa região que eles enfrentam o ataque verdadeiro das forças inimigas. Deus nunca pretendeu que os crentes possuíssem mera beleza celestial, sem energia espiritual para comandar guerras. Cada batalha com o inimigo é lembrada no registro celestial. O Senhor queria que seus santos possuíssem não apenas a beleza de características espirituais, mas também um pouco dos admiráveis traços de caráter que causam medo aos inimigos. Parece que muitos crentes de hoje perderam tanto a beleza quanto a característica de admiráveis diante dos exércitos das trevas, e até diante dos homens. Eles têm medo de nós. As Escrituras quase sempre descrevem o Senhor como temível, e isso significa que os inimigos o temem por causa de seu caráter santo. Se mantivermos um caráter santo e uma guerra vitoriosa, veremos o inimigo recuar diante de nossos olhos, e os exércitos opositores retrocedendo, sem se atreverem a avançar em nossa direção. Se sacrificarem esse aspecto do medo, os crentes não serão temidos nem pelo homem nem pelo diabo. Mas ela é única, a minha pomba, minha mulher ideal. Ela é a filha favorita de sua mãe, a predileta daquela que a deu à luz. Quando outras jovens a veem, dizem que ela é muito feliz, as rainhas e as concubinas a elogiam. Capítulo 6, versículo 9. Nesse versículo, o Espírito do Senhor deseja mostrar-nos que somente aquele que satisfaz plenamente o coração do Senhor pode ser considerado único. Não significa, claro, que há um único crente que chegou a essa condição, mas que todos os que chegam à plenitude espiritual das afeições são considerados únicos aos olhos do Senhor. Eles formam, sem dúvida, um grupo especial que possui um lugar especial. Esse grupo, representado pela amada, vive no Espírito. Seus componentes são como uma pomba na singularidade de olhar para Cristo, e ideais, no sentido de estarem completamente separados para Ele. Esse grupo, representado pela noiva e nascido de sua mãe, a graça, progride e desenvolve-se até alcançar o amor pleno pelo Senhor Jesus. Assim, como uma expressão completa da obra da graça, ela era a favorita. Tal graça transmitia a ideia do glorioso perdão de pecados por Deus e também de tudo aquilo que é trabalhado no coração ao longo dos anos mediante sua obra constante. Aqueles, portanto,
em quem Deus é capaz de realizar muitas obras estão sempre prontos para receber muito. Aqueles em quem a obra realizada é menor limitam o trabalho da graça de Deus dentro deles. Deus, na verdade, está sempre pronto para conceder graça em abundância e realizar muitas obras nos crentes, mas nem todos lhe dão liberdade para executar e completar sua obra dentro deles. Tudo o que provém do eu é por imposição da lei, mas o que é de Deus é totalmente concedido pela graça. A igreja está repleta de filhos da graça, mas poucos são aqueles que permitem que a graça realize sua obra completa e final. Aqui o rei não está dizendo que a amada é a única pessoa nascida da graça. Ele está dizendo é que aqui está a predileta de todos os nascidos da graça. Todos os que pertencem a Deus são nascidos dele, mas aqui está alguém que se desenvolveu para identificar-se inteiramente com ele. Quando as outras jovens a veem, dizem que ela é muito feliz, as rainhas e as concubinas a elogiam. Muitos crentes que não são totalmente maduros ou dedicados ao Senhor reconhecem aqueles que o são. Apesar de lhes faltar a mesma qualidade espiritual, eles possuem uma quantidade suficiente da vida da nova criação para admirar aquela completa submissão a Cristo, como vemos nessa noiva. Há algumas pessoas que possuem uma dose de obediência na vida interior a ponto de conseguir apreciar e elogiar o valor e a beleza daqueles que se entregaram inteiramente ao Senhor. Do ponto de vista meramente físico, essas jovens, rainhas e concubinas talvez não aprovem a donzela nem a acompanhem, mas com base na graça recebida entendem que ela é muito feliz. Sua vida dentro do véu e tudo o que Deus expressou a seu respeito foi extremamente precioso e mereceu muita admiração. Eu pertenço ao meu amado, e ele me deseja. Cantares capítulo 7, versículo 10. A atenção dela se concentra agora em saber o que proporciona satisfação ao amado. Nesse ponto, ela havia renunciado totalmente ao direito de viver só para si e a buscar interesses egoístas. Supondo que o amado não sentisse desejo no coração de possuí-la, agora ela estava disposta a perdê-lo, caso tal sacrifício fosse agradável a ele. Sua principal preocupação era: o que o meu amado deseja? O coração da donzela foi completamente entregue a ele, e essa afeição espiritual pelo Senhor alegra seu coração por inteiro. A ideia de tomar posse dele de maneira carnal para satisfação pessoal desapareceu completamente. No entanto, nos primeiros estágios da vida da donzela com ele, o principal pensamento era: o meu amado é meu, deixando em segundo lugar, e eu sou dele. Nessa ordem de pensamentos, havia um senso de possessão para seu prazer pessoal. E, apesar de ter feito uma pequena retificação mais tarde, ela não havia sido completamente liberta do pensamento de tê-lo como uma possessão especial. Mas agora, depois de exercícios profundos de várias tratativas e disciplinas, não mais ouvimos esta observação de vanglória nos lábios dela: o meu amado é meu. Ao contrário, a expressão principal é: eu pertenço ao meu amado. Na busca por progresso espiritual, é comum o crente trabalhar para obter ganho pessoal. Quem entre os crentes consegue alcançar o estágio no qual, em sua devoção a Cristo, não mais suspeita da existência de um segredo oculto de desejar satisfazer o próprio ego? O assunto não gira mais em torno do prazer pessoal da noiva, mas do desejo pessoal do amado. Ela percebe que agora vive somente para o prazer pessoal dele, para ser desejada por ele, sem jamais se impor a ele. Viver dessa forma para ser desejável ao Senhor é o maior propósito da vida do crente. A pergunta não é como me sinto, o que vou ganhar ou que serviço posso prestar, mas se, como crente, sou desejável a Ele. A capacidade de dizer, Ele me deseja, é definitivamente a experiência mais encantadora e gratificante de todas. Somente quando a amada chegou a essa posição, conseguida apenas quando cada forma de autorrevelação foi ajustada com uma medida ilimitada de tratativas do Senhor com ela, foi que ela ficou pronta para trabalhar em parceria com o noivo amado. Agora, depois de estar cheia da plenitude do Espírito, ela foi capaz de iniciar uma obra em favor dele. Pelo menos externamente, parecia que ela estava dando início a algum movimento, mas na realidade era o Espírito do Senhor dentro dela que a movia e a motivava para essa atividade. Passemos a noite nos povoados. 7. Versículo 11b. A palavra povoados, como observamos, está no plural. Com seu Senhor, ela tem agora a natureza de um peregrino no mundo. Não é um lar fixo que ela procura, porque entende que sua vida com ele é uma jornada de peregrinos.
Essa peregrinação não pode se estabelecer em um local de moradia na terra, portanto, ela passa com ele de povoado em povoado. E, ao viajar com ele, ela o acompanha em sua busca por ovelhas perdidas ou gravemente feridas. E, assim, vemos que ao trabalhar em parceria com o Senhor, não temos apenas uma visão total do mundo dos interesses dele, mas precisamos preservar constantemente a realidade e o caráter de um peregrino. Vamos cedo para as vinhas para ver se as videiras brotaram. Versículo 12. Aqui ela não atrai atenção para a sua vinha pessoal, mas para uma pluralidade de vinhas além dela própria. Sua preocupação e responsabilidade abrangem agora muitas obras do Senhor. No início de um serviço para o Senhor, os crentes precisam aprender a não cair na tentação de trabalhar em muitas vinhas, mas cultivar a própria vinha. Lembre-se do lamento da amada quando ainda era imatura: fizeram-me tomar conta das vinhas, da minha própria vinha, porém, não pude cuidar. Versículo 6. Agora, porém, ela adquirira maturidade espiritual cuidando do solo de sua vida e dando atenção ao seu desenvolvimento. Tendo sido liberta de todas as motivações egoístas ao realizar obras para o Senhor, agora ela é capaz de cuidar de muitas vinhas. A obra toda do Senhor passou a ser de responsabilidade dela, não meramente uma obra específica que lhe foi confiada. Qualquer coisa, portanto, feita para ele em uma vinha contém um pouco de preocupação dela para que se desenvolva a contento. Eu não diria que ela perdeu seu toque individual em algum trabalho específico. Ao contrário, diria que ela passou a ter um senso de responsabilidade coletiva com todos os servos do Senhor para sua obra em muitas vinhas. Isso é algo que só pode ser dito a alguém que já aprendeu a cuidar da própria vinha e a cultivá-la. Vamos cedo para as vinhas. Essas palavras indicam o caráter diligente da donzela. Na obra do Senhor, os exercícios matinais são muito importantes. A preguiça não é característica da vida espiritual, e somente o homem verdadeiramente espiritual pode ser diligente e esforçado diante do Senhor. Há algumas formas de atividade que surgem da vida natural, as quais não devem ser confundidas com exercícios espirituais. Há também trabalhos que se originam do princípio do interesse próprio, que são inaceitáveis ao Senhor. É preciso resistir com firmeza a toda forma de atividade carnal, seja uma agitação extrema por simples impulso natural e dinâmico, seja uma forma mais passiva que resulta em preguiça e falta de responsabilidade. Seja como for, essas obras da carne precisam ser deixadas de lado. A diferença entre diligência de caráter espiritual e ociosidade espiritual está no uso do tempo. Temos de remir o tempo porque os dias são maus, se essa é a ordem do apóstolo em Efésios 5, versículo 16. A amada agora desce com o amado às vinhas para ver se as videiras brotaram, se suas flores se abriram e se as romãs estão em flor. Versículo 12b. A atenção de ambos estava concentrada no fenômeno da vida enquanto procuravam sinais de frutos. Depois de livrar-se da autoconsideração, a mente da donzela estava atraída com interesse e preocupação por toda a obra do Senhor e pelo desenvolvimento da vida em cada crente, à medida que ela caminha com o Senhor. Até o menor traço de vida nas plantas mais novas e tenras atraía seu interesse. A pergunta mais importante na mente daqueles que são representados pela noiva não é quem será o líder ou se os crentes pertencem a um grupo específico, mas como levar Cristo ao seu povo. Esse tipo de trabalho em conjunto só ocorre depois de uma união completa com o Senhor. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.